Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no texto de Daniel, capítulo 1. Diz assim o texto: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Que o Senhor continue nos abençoando. Digam amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um tema que vem me incomodando há algum tempo. Há dias eu estou pensando em que fazer, por exemplo, preste aí atenção agora, em relação à minha vida profissional, depois que eu concluir os cursos que eu estou realizando. Os irmãos sabem que eu já fiz, inclusive, todos vocês conhecem já a minha história. Eu acho que tem um pouquinho de agudo aí, Vitor, a mais. E sabem que eu concluí alguns cursos que me são importantes para todos os fins que eu pretendo. De jornalismo em 2020, teologia fiz antes de 2000, depois concluí outras disciplinas, algumas que faltavam. Também agora nesse período de pandemia, eu fiz um mestrado em teologia pela Universidade Seminário Antioquia. E agora em fevereiro de 2023, se Deus assim permitir, era para eu fazer agora, terminar agora até o dia 15 de dezembro, mas eu não pude por conta de algumas atividades. Eu não pude terminar o de Ciências Humanas que estou fazendo lá na Unisa. Mas até fevereiro de 2023 vou terminar, se Deus assim permitir, quando eu vou fazer a minha defesa. Mas além disso, para não deixar os estudantes do ETAD, eu estou cursando novamente o curso do ETAD com eles, já que eu tenho que estudar para dar a aula. Então eu já me matriculei no curso lá, faço a prova junto com eles. E também estou fazendo um novo curso de bacharel em teologia pela Faculdade Sul-Americana. Este é online. E aí eu fico pensando, por exemplo, tem muito médio no meu volume aí, no meu microfone, tira um pouquinho só, por favor. E aí eu fico pensando, por exemplo, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar isso, né, em dinheiro para minha família, né? Porque nós vivemos num mundo interessante. A gente precisa de recurso financeiro, não é? Nós precisamos disso. A Bíblia, e ontem eu disse isso a um jovem, lá do interior do país, eu disse que Deus Deus diz para a gente não amar o dinheiro. Não é para a gente amar o dinheiro, mas não está dito no texto que é para a gente não gostar dele. O texto diz assim: não ameis, diga aos ricos que não coloque o amor ao dinheiro, no dinheiro. Mas o texto não diz que não é para a gente gostar dele. Uma coisa é você amar, e amar é morrer por ele. Outra coisa é você gostar. Quem gosta não significa dizer que você tem que morrer por ele. Precisamos, mas não podemos colocar o nosso coração nele, porque é a raiz de todos os males, como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, diante disso, eu estou pensando, por exemplo, no que fazer há vários dias para transformar isso tudo num recurso melhor para minha família. Os irmãos já sabem que quando eu cheguei aqui, tinha uma certa idade, né? Muitos de vocês nem sabem, porque vocês basicamente, acho que nenhum de vocês estava aqui quando eu cheguei, não é? Mas já se passaram algum tempo, e aí
vem algumas dificuldades com a própria idade. Então a gente precisa pensar no futuro também. E todos vocês também precisam. E é nisso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente pode, de alguma forma, crescer financeiramente? Um termo bastante utilizado nos últimos tempos, que é essa tal palavra que a gente estuda em todo curso teológico, todo curso que você faz na universidade, ele está lá na grade. Eu fiz uma pesquisa, basicamente, em quase todos os cursos de ciências humanas, consta lá, inovação e tecnologia, por exemplo, que está dentro do campo desse empreendedorismo. Normalmente, irmãos, como conhecedor da igreja que eu pastoreio um povo jovem, um povo jovial. E esse povo que Deus nos deu a oportunidade de pastorear é um povo que está interessado em progredir financeiramente. E isso é importante, todos nós temos que fazer isso. Mas como é que a gente olha isso a partir da luz da Bíblia? O que a Bíblia fala disso? Como que a gente vê isso na Bíblia? E aqui eu abro um parêntese novamente, para que os irmãos entendam algo que eu vou abordar no discorrer dessa mensagem. Eu sei que muitos de vocês que compõem esse povo, é destemido, é interessado, é um povo que também tem sonhos, é um povo que está interessado em progredir. E alguns, diferentemente de mim, têm mais coragem de arriscar. Eu sou mais comedido, outros já são mais arriscados. Poucos dias disse ao irmão, eu estou começando a pensar em fazer um investimento em alguma coisa, mas antes de eu fazer, eu já estou olhando com bastante tempo, até mesmo para comprar um fósforo. Como diz o interiorano, uma caixa de fósforo, eu demoro um pouquinho para comprar. Agora já tem irmãos que são mais ágeis, né? Mais ágeis, melhor dizendo, né? De fósforo, fosque, tudo isso significa a mesma coisa, né? Então, mas de toda forma, vocês têm vocês têm esses mesmos ideais, se parece comigo. E aí eu quero pensar com os irmãos. Eu tenho visto novas experiências aqui entre os irmãos. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui que não estão no meu esboço, mas eu vou citar alguns nomes. Nós temos visto os irmãos darem nomes às suas empresas. Nós já vimos ateliê que eu não lembro o nome. Nós já vimos Chocolana. Ateliê o quê? Ateliê o quê mesmo? Hã? Sou do meu amado, ele é meu. Chocolana, MR Baruch. Já vimos outros nomes de outros irmãos que começaram com outros trabalhos. E isso tudo demonstra que há um povo com vontade. Mari Fashion, olha aí, não é? Que já é um nome antigo, né? Não sei se Mari começou essa empresa antes de congregar aqui ou se foi depois, né? Não sei. Mas a gente tem visto alguns nomes aparecerem por aí, não é? No meio dos irmãos. Quando eu falo por aí, falo no meio dos irmãos. Como pastor, isso demonstra para mim que a igreja está interessada em crescer profissionalmente. E a gente precisa ocupar esse espaço mesmo. Está aí para nós. Se você não ocupar, outro vai ocupar. E o mundo é competitivo mesmo. E eu também tenho dito aqui exatamente que as empresas querem pagar bem para as pessoas. Mas para quem? O problema é quem vai. Então, como eu tenho visto essas experiências, cabe a mim, pastor da igreja, fazer uma pregação nesse sentido. E aí alguém poderá dizer assim, mas o púlpito da igreja não pode falar desse tipo de coisa. Será que não? Vamos olhar se a Bíblia fala, porque ultimamente um dos textos, uma das mensagens, melhor dizendo, que as pessoas mais têm falado é que no púlpito da igreja não se pode falar de determinadas coisas. Então vamos olhar na Bíblia. Se a Bíblia fala, se Deus fala, se Jesus falou, se os apóstolos falaram, acho que eu não posso ser mais santo do que Deus, nem mais santo do que a Bíblia, nem mais santo do que os profetas, para eu também não falar. Ou eu sou?
Será que eu vou dizer que Deus é pecador porque ele fala de determinados assuntos? Às vezes a gente precisa ter um olhar ampliado sobre determinados pontos da Bíblia que a gente não tem muita ideia sobre isso. E com essa minha fala eu começo a desconstruir a ideia. E é esse bem o objetivo mesmo. Eu começo a desconstruir a ideia de que no púlpito da igreja só se deve falar de um objetivo. A igreja é um lugar de o povo de Deus ser instruído na sua vida, conforme a vontade de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido nos últimos tempos, e nós vamos discorrer sobre essa questão. Então, vamos meditar um pouquinho nas lições que nós podemos retirar de dois personagens da Bíblia, podemos citar outros, e talvez a gente cite outros, que nos dão parâmetros para falar sobre essa questão da vida profissional. Eu vou descartar Ruth, eu vou descartar Paulo, que era fabricante de tendas, eu vou descartar Dorcas, eu vou descartar Lídia, eu vou descartar Priscila. Todos esses a Bíblia fala de suas profissões. Eu vou descartar os próprios apóstolos, que eram pescadores, que poderíamos inclusive citar. Quem sabe a gente retoma algum deles, mas eu vou falar de dois. O primeiro é de Daniel, que nós acabamos de ler. E o segundo que vamos falar é da mulher, que teve lá os seus filhos, a viúva, né? Que teve os seus filhos penhorados lá no capítulo 4 de 2 Reis. Mas começamos por Daniel. Vocês estão me acompanhando? Digam amém. Amém. A começar pelo texto que nós pensamos, se a gente fizer uma leitura muito rápida dele, a gente só concentra olhar na questão profética. A gente passa a olhar Daniel e só olhamos Daniel do ponto de vista profético. Poxa, né? Misturei duas palavras agora. Daniel é mas como sou pregador, eu acho que eu posso fazer isso hoje, né? Tenho, como é que diz? Licença verbal? Não é isso, esqueci agora. Mas como Daniel, ele foi vocacionado por Deus. Se a gente olhar rapidamente, a gente só pensa na questão profética. Ele foi um jovem profeta usado por Deus, etc. e tudo mais. E é nesse sentido que a gente tem que observar. Mas o texto nos leva a pensar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, são fatos interessantes que nós podemos pensar em relação e que vão além do campo profético, propriamente dito. Por quê? Porque a gente extrai daí lições que nos ajudarão a compreender como que esse jovem, inclusive, se preparou para aquele momento da sua vida, já que ele era um profeta. Eu acho que era Jesus, tá tentando falar com a gente aí. Será que Deus está repreendendo a nossa mensagem? Não é? Vamos ver aí. Então, como que ele se preparou? E a gente vai dar uma lida nisso, né? Daniel era um profeta, e nós já sabemos disso, e como tal, ele não foi alienado do seu tempo. Daniel não foi desconectado do seu tempo. Ele foi um jovem super antenado para sua época, e é disso que nós vamos pensar. Vamos discorrer sobre a sua chamada, seu preparo e seu ofício. No entanto, antes de chegar em Daniel propriamente dito, e avançar sobre as lições que nós podemos retirar da vida dele, a gente vai falar do período davídico. E aí, por que vamos recorrer ao período davídico? Preste bastante atenção, porque essa é uma passagem bem difícil que vocês precisam entender. Irmãos, inicialmente, vamos sacar a vocês que até o ano 1000 a.C., a nação de Israel não tinha uma cara, uma identidade. Quando você pensa em Israel, você pensa num povo religioso, ou pelo menos devotado a Deus. É isso que você pensa e eu também. E é verdade. Agora, eles nem sempre foram assim. Mesmo que aquela nação se constitui no berço do cristianismo. Eles nem sempre foram assim.
Por quê? Lá haviam leis. As leis e as instruções dadas por Deus, principalmente para a religião judaica, só estavam na tradição oral ou gravadas em um livro, ou na Torá, no pergaminho posteriormente, né? Como nós estudamos lá, na teologia. Mas foi Davi que pegou tudo aquilo que estava oralmente, estava organizado nos livros e deu visibilidade. Por exemplo, um arquiteto, um engenheiro faz uma planta, mas é o construtor que torna a planta visível aos olhos de todos. É ele que dá expressão àquilo, que demonstra. Se eu pegar uma planta, eu não sei ver, nem pensar, eu consigo imaginar em pensamento o que a planta quer me dizer. Os irmãos que são pedreiros conseguem visualizar isso. Eu não consigo. Então você pega uma planta e dá a um pedreiro, a um mestre de obra, a um engenheiro, a um construtor, ele vai tornar essa planta visível. De maneira que as pessoas passam e dizem assim, e dizem assim, que obra bonita é essa que está ficando? Ele está dando expressão à planta. Davi pegou as leis referente ao judaísmo, à adoração, ao sacerdócio e deu visibilidade a isso. Ele tornou isso visível. Como? Organizando os grupos proféticos e sacerdotes e de sacerdotes que iam usar. Então as roupas, as cores, a adoração, o sacrifício, o templo, o ritual, o perdão. Davi pega tudo aquilo e ele diz, olha, vai ser desta forma. E foi assim que ele fez. Ele intencionou construir o templo. Ele intenciona construir o templo e constrói, mas não ele, Salomão. No entanto, Davi inflama o povo para construir o templo. O povo abre a sua mão e oferta e traz a riqueza para o templo. A riqueza que o povo trouxe para o templo, para a construção, foi tão grande que o próprio rei disse, agora não precisa mais. Tá, não tem mais onde colocar nem ouro, nem prata, a gente tem condições. Mas Davi precisou dos melhores artesãos, construtores, carpinteiros. Davi não pegou os piores. Ele não foi em busca dos piores. Ele foi em busca dos melhores. Repitam comigo, dos melhores. Irmão, tudo que Davi quis fazer, intencionou fazer, até mesmo para o sacerdócio, ele intencionou os melhores. Tinha que ser o melhor. Afinal de contas, ele, propriamente dito, é destacado por seus contemporâneos como o melhor arpista. Davi é descrito como o melhor arpista de Israel, o melhor instrumentista. Bom, de toda forma, ele fez isso. E ele dá essa característica visível, ele torna visível isso, o culto judaico. Até que o templo fosse construído, o culto era realizado, irmão, nas casas, nas residências. E não havia uma liturgia específica de culto. Quando o templo foi construído, aí então tudo passa para o templo. O templo, as pessoas de todos os lugares migravam para o templo para adorar. E eles não só iam para adorar, mas também apreciavam a beleza do templo, dos rituais, da liturgia, do sacerdócio, da roupa, dos paramentos e tudo mais. Então Davi organiza, mas é claro que ele já tinha morrido quando o templo foi inaugurado, até porque quem construiu não foi Davi, foi Salomão. Salomão que construiu, mas Salomão só deu visibilidade ao que Davi planejou. Olha só, Salomão só deu visibilidade ao que Davi planejou. Então, irmão, diante dessa padronização
que eu acabei de falar para vocês, é importante a gente pensar também que todo esse trabalho sacerdotal utilizado, empregado no templo, na construção, no ritual, quer profético, quer sacerdócio, foi um trabalho absolutamente qualificado, como diz a Bíblia, no campo profissional. Não estamos falando de amadores. Estamos falando de gente que fazia bem feito. E isso chama atenção. E eu trago para esse recurso desta noite, desta pregação, eu trago para essa pregação desta noite. Então, continue prestando atenção que vamos fazer uma passagem bastante interessante. Um teólogo e também semioticista, Júlio Zabatiero, diz assim, ele escreveu um livro que eu já recomendei para os alunos de teologia, e dele eu trago algumas coisas para cá, nesta pregação aqui. Ele descreve que não havia um movimento profético que fosse uniforme até o tempo em que Davi intenciona ou que o templo fosse construído. Ou seja, todos pensassem a mesma coisa em relação ao movimento que Davi estava realizando. Não foi comum. A construção do templo não foi algo unânime para todas as pessoas. Ele também diz que o nível de profissionalização do ofício profético naquela região já era grande e foi muito grande, muito maior, a partir do século VIII a.C. Nesse caso, os sacerdotes, os levitas e os próprios profetas já eram profissionais. Daí porque eles eram muito bem preparados. E vocês vão ver isso na própria Escritura Sagrada, quando ela fala e cita as escolas de profetas. Estudamos lá no curso de teologia que os profetas, quando iam se matricular nas escolas, eles não aprendiam a profetizar. Não, o ofício da profecia quem dava era Deus. Mas eles seriam versados em ciências interdisciplinar, a ponto de atender a todas as necessidades que o ofício profético exigia. Bom, diante disso, em relação aos profetas, o próprio autor descreve que a atuação de pelo menos alguns tipos de profetas. Vejam, havia profetas estáticos. Quem eram esses? Esses profetas, eles atuavam individualmente ou em grupos. Era a forma mais antiga e que continua ao longo da história de Judá e de Israel, com variações conforme as circunstâncias socioculturais. Comumente eles viviam na periferia, eram os profetas de periferia. Viviam nos bairros, nas comunidades pequenas, viviam nas regiões simples. Esses profetas eram tidos como videntes, adivinhos ou homens de Deus. Eles podiam estar ligados ao santuário local, à casa de oração local. Eles ficavam por ali. Eles não estavam lá no templo. Mas também havia os profetas da corte. Os profetas da corte atuavam a serviço do rei. Trabalhavam no palácio. A função deles era aconselhar o rei em todas as suas atividades guerreiras, apoiar o rei nas suas decisões e legitimar o processo de dinastia. O que é isso? A transferência do poder de pai para filho. Bom, os profetas do templo também atuavam a serviço do sacerdócio oficial. Esses eram ligados à corte. Aliás, oficial ligado à corte, cooperando com o trabalho educacional. O sacerdote tinha o dever de ensinar. Olha como o sacerdócio tinha o dever de ensinar. Quando a gente pensa, abre um parênteses aqui, para falar dos padres, os jesuítas, que vieram ao Brasil e trouxeram consigo a letra, alfabetizaram a população. Hoje, esses padres são criticados por uma ala determinada da sociedade,
porque, segundo esta ala da sociedade, eles fizeram com que os índios se submetessem aos brancos. Mas foram os padres jesuítas que trouxeram a alfabetização para o povo brasileiro. Quando ninguém queria ou gostariam que os brasileiros permanecessem analfabetos, os padres quebraram esse vínculo e ensinaram o povo a ler. Ensinaram seus idiomas, por exemplo. Bom, mas a função do sacerdote, por exemplo, dos profetas, era também ligado ao trabalho educacional que eles deveriam realizar na formação e na função, ou na difusão da identidade estatal do governo, inclusive, e da religião. Suas funções possivelmente deixaram de existir posteriormente. Os profetas críticos, esses analisavam a vida do povo. Esses sentavam, na linguagem de hoje, a madeira na forma do povo viver. Era mais ou menos o estilo de Elias. Você e tua esposa, prostituta, que está acabando com o povo, e aí já metia ali a boca. Era mais ou menos o estilo de Elias. Era o profeta crítico, que criticava a posição do povo. Eles realizavam críticas ao governo, realizava crítica à religião, denunciava o próprio sacrifício. Veja o profeta velho, que a Bíblia chama, eu não me lembro o nome dele, aliás, acho que ele nem tem nome. A Bíblia diz que Deus manda ele até Betel, e lá em Betel está sendo oferecido um sacrifício. E Deus diz, vai até Betel e profetiza contra aqueles que lá estão, e volte por outro caminho. Não volte pelo mesmo. Não volte para trás. Não fale com ninguém. E o profeta foi e Betel, Betel. E ele profetiza ferozmente sobre aquele povo. João Batista também era mais ou menos assim. Quando alguém o questiona, o rei, né, o Herodes o questiona, ele diz, é tu, seu Herodes, adúltero, ladrão de mulher, essa mulher que está aí contigo. Veja como eles tinham uma palavra pesada. Então, esses estavam dentro do contexto dos profetas críticos. Sua atividade de pregação e ensino foram colecionadas ao longo da Bíblia, das histórias, e começaram a tornar parte das escrituras, no tempo do período chamado pós-exílio. Não vou discorrer sobre isso agora. Mas, ainda falando sobre o comentário do teólogo Zabatiero, ele fala que, o autor explica que esses profetas possivelmente teriam vindo de regiões distintas, a saber, da margem da sociedade. De onde ele sai? Das áreas rurais. Vejam Amós, que era boiadeiro, por exemplo. Do santuário, dos locais de funcionalismo público. Isaías sai da onde? Aonde Isaías vivia? Para quem sabe? Irmãos, onde Isaías vivia? Isaías era um homem da corte, vivia no palácio. Vejam só. Então, nesse caso da própria corte, dessa última, saíram alguns profetas. E entre eles, ou dentre eles, podemos dizer assim, nós vemos Daniel. Daniel sai de uma dessas regiões, e a Bíblia diz que ele era nobre. Ele era de linhagem real, linhagem nobre. Ele estava dentro do palácio e de lá Deus chama ele. Então dá para vocês imaginarem, a partir dessa leitura que fiz, o rigor que era para ser um profeta. O quanto era difícil. A dificuldade para ser. Se pensarmos, como eu já citei aqui, e como diz o manual de Etade, por exemplo, os profetas eram pessoas bem treinadas. Eles tinham conhecimento de várias áreas, conhecimento disciplinar, dotados em várias ciências. Daí vemos a importância e o sentido da escola, como eu já citei para vocês. Além disso, devemos pensar que os profetas do Antigo Testamento tinham referencial. Olhem no primeiro profeta que apareceu. Pergunto a vocês, qual o primeiro grande profeta que a Bíblia descreve, que aparece nos textos bíblicos? É uma pergunta que eu faço para vocês.
Moisés. Moisés é o primeiro profeta. E qual é a altura do ministério de Moisés? Já pararam para pensar? Sai de uma família, ou seja, colocado lá na pequena arca, no barquinho, no cesto, lá no rio, e foi apresentado, recebido pela filha de Faraó. Treinado em toda a ciência do Egito. Vejam só, irmãos. O Paul Gardner escreve o seguinte sobre Moisés. Ele diz que Moisés se diferenciou e estabeleceu o padrão, o nível altíssimo, repita comigo, altíssimo, do ministério profético. Por quê? Ele foi o primeiro capaz, o primeiro profeta capaz de receber, de escrever e de ensinar a revelação de Deus ao povo. O pastor Claudionor Correia de Andrade escreveu no livro que nós estudamos na escola dominical que Moisés teve a função de transformar o código que Deus havia dado para ele em alfabeto e ensinar o povo a falar o idioma. Olha que dificuldade e que grande tarefa executada por um profeta. Entretanto, Moisés, antes de ser profeta, como eu já disse, foi instruído em toda a ciência. É nesse sentido que alguém muito bem preparado, nesse caso, nós temos que pensar o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Voltemos para o texto de Daniel 1, verso 4 agora. O rei de Babilônia vai até os cativos de Judá e manda, vejam bem, o rei de Babilônia vai até os cativos de Judá. Aliás, ele vai até Judá. Jerusalém foi invadida algumas vezes, 606, 597, 586. E ali o monarca levou os principais, ou primeiro, levou os jovens, os mancebos, inteligentes, da nobreza. E os que ele levou, irmãos, vejam bem, acompanhem comigo, os que ele levou eram pessoas na mente do rei, já que ele ia deportar. O que é deportar? É tirar as pessoas que moram naquele país e levar preso para outro país. Isso é deportação. Então, o rei, como já havia intencionado deportar os judeus, ele leva os nobres. E o objetivo do rei era conter as possíveis rebeliões que viessem a surgir em seu reino no meio dos estrangeiros. Nesse caso, dos judeus. Bom, para isso, para ensinar a língua dos caldeus, para conversar, palavra bastante utilizada nos nossos dias, dialogar com os prisioneiros judeus, lá em Babilônia, o rei levou, dentre outros, 4 jovens, a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A maior parte da igreja conhece esses homens como como é que é mesmo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é? Esses nomes eram nomes caldeus, não eram nomes dos judeus. O nome deles era realmente esse: Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram jovens nobres, instruídos, e Daniel fica na corte. Agora preste atenção, Daniel trabalha na corte da Babilônia. Imagine a pressão de alguém que, diferentemente dos dias de hoje, que pode dar uma profecia errada, pode dizer uma profecia falsa e que nada acontece, diante do rei de Babilônia, não podia ser assim. Se alguém profetizasse errado, ele ia pagar com a vida. A morte era certeira.
não podia errar, irmãos. Vejam que naqueles mesmos dias, ao ler o texto, nós vamos observar que aqueles que interpretavam os sonhos do rei de forma errada eram colocados no túmulo, na cadeia para morrer. Então, pense na pressão que Daniel recebeu de estar diante do palácio do rei e ter que interpretar. E pior, não é só interpretar, é fazer o rei se lembrar de um sonho que ele teve e esqueceu. E não podia errar. Olha só. Eu sonhei algo esta noite, mas eu esqueci. Chame um vidente para que ele me lembre o sonho. E detalhe, ele não pode errar. Se ele errar, e contar errado, e interpretar errado, que ele seja morto. Chamaram Daniel. Que pressão é essa? Pense no tamanho da pressão. Eu tenho um colega, não é meu amigo, ele até que ia vir aqui, mas não deu. Ele trabalha lá no Paquistão. E ele faz cultos na rua, eventos públicos, evangelização. Ele conta que em uma dessas ocasiões, ele conta que em um desses eventos, alguns muçulmanos extremistas levaram umas pessoas, especialmente doentes, em estado terminal, e colocaram diante dele, dizendo assim: você prega que Jesus cura. Eu sou muçulmano. E aqui está o doente. Cure ele, senão a gente mata você. Imagine que situação é essa. T.L. Osborne também conta que isso aconteceu em alguns eventos que ele realizou. Algumas pessoas levaram os seus enfermos e colocaram diante dele, ele tinha que resolver, porque ele pregava que Jesus cura. Daniel trabalha debaixo de uma pressão enorme, muito grande. E essa pressão, irmão, não fazia com que ele não podia errar. A primeira coisa que eu vejo em Daniel é a capacidade de administrar pressão. Que coisa tremenda! Mas não é sobre isso apenas que vou falar. Nós bem sabemos que só Cristo era perfeito. Era e é, e ninguém mais. Não há nenhum homem perfeito. Nem mesmo os considerados mais simples de todos, por exemplo, todos cometem erros. E isso é importante a gente saber. Não havia e não há ninguém que possa se comprometer numa conduta de não errar. Nesse sentido, o rei Nabucodonosor teve necessidade de alguém que também fizesse essa interlocução entre o povo e ele, e entre ele e Deus, e não podia errar. Então Daniel, irmão, era muito bem preparado. Daniel era da mais alta qualidade de um profissional, se podemos dizer assim, profeta. É por isso que o texto diz, e eu vou repetir com vocês o verso 4, jovens sem nenhum defeito. Repitam comigo, sem nenhum defeito. Traduzindo esse texto, irmão, para o que eu estou pregando aqui, não é que ele tivesse qualquer defeito, como nós podemos pensar, ou então, como que a gente pode pensar esse defeito? O que a Bíblia diz com defeito? Na verdade, quando a gente se aprofunda mais no texto, a tradução é esta: em Daniel não havia falta de nada. Em Daniel não havia falta de nada. Era um jovem preparado para toda circunstância. Tanto é que Deus o permitiu viver durante todos os impérios e foi conselheiro lá. E a pergunta que eu faço a você hoje, antes da pergunta, faça a construção. Havia uma necessidade do rei, havia uma necessidade da nação,
Havia uma necessidade da população. Havia necessidade de pessoa preparada para aquela função. Havia possibilidade de uma rebelião. Havia possibilidade de uma crise de governo. Havia possibilidades, irmãos, de que pessoas, por exemplo, havia possibilidade de que pessoas insurgissem contra o rei. E o rei tinha necessidade de alguém que se colocasse nessa função. Era a necessidade do rei naquele momento. Era a necessidade da corte naquele momento. Era a necessidade do povo naquele momento. E diante disso, surge a pergunta: quem estava preparado para isso? Quando nós olhamos para o nosso país, irmão, observe, desconsiderando qualquer possibilidade, qualquer eleição, qualquer resultado, qualquer coisa que venha acontecer pela frente, nós vivemos um país que está em crescimento, já está em crescimento. O número de empresas tem crescido. O número de profissionais está aumentando. O Brasil está já ocupa posições melhores nos países emergentes. Irmãos, a renda do povo está cada vez mais aumentando. Os dados recentes, e eu deixo para falar isso para vocês, hoje mesmo foi publicado um dos dados recentes, o número de 33 milhões de pessoas que passam fome já caiu para 7 milhões, dados de hoje. O povo passa a ter mais rentabilidade. Isso vai refletir lá fora, onde as empresas estão. Isso vai refletir na Chocolana. Isso vai refletir no ateliê Eu Sou Dele, Ele é Meu. Isso vai refletir no MR Baruch. Isso vai refletir em mais alguns lugares. E eu pergunto a vocês, o que é que vocês... isso demonstra uma demanda crescente da sociedade. As empresas chamadas startups estão em pleno crescimento. Os produtores de textos, por exemplo, como eu, que sou um produtor de texto, a rentabilidade de alguém escrever um texto já está em aumento, já está em crescente. Há possibilidade de você fazer renda, há possibilidade de você crescer profissionalmente. E eu quero perguntar a cada um de vocês, o que te falta? Há alguma falta em você? Bom, pensando nisso, irmão, eu fui dar uma olhadinha num estudo de um mestre em recursos humanos, inclusive também em engenharia, e ele elencou, e eu trago dele, chamado Tiago Coutinho, 20 características as quais eu quero destacar que todos nós devemos ter. Eu vou abrir esse parêntese para falar disso de forma muito rápida, mas depois eu volto para fechar no texto de Daniel, porque eu ainda vou discorrer aquilo que a gente viu em Daniel. Se queremos ocupar espaço, ou você ocupa os espaços, ou você vai ficar à margem da sociedade. Ou você ocupa o espaço, ou você vai ficar lá no final da fila. E essa questão não é só Deus, fala comigo, abre uma porta de emprego e deita na rede, abre o YouTube ou abre a Netflix, que boa parte da população brasileira vive de Netflix, vive de rede social. Quando eu falo vive de rede social, não estou falando dos influencers, estou falando daqueles que gastam tempo de entretenimento e deixa a banda passar. Bom, a primeira coisa é que você precisa pensar. Pense. Você precisa pensar. E aqui ele diz que as habilidades mais necessárias para este momento saem da cabeça de pessoas que pensam o tempo todo em como conseguir alterar qualquer situação, realizar algo diferente, resolver qualquer problema. Deve ter uma falta. Você precisa pensar. Há uma falta. E você precisa pensar. Segundo o que ele diz, eu vou ler rapidamente. Vou discorrer muito rápido. Liderança situacional. Além de pensar desta forma, o que ele diz chamada, que o povo ultimamente usa como recurso de fora da caixinha, você também precisa se dedicar a melhorar a sua própria liderança. Ou seja, organiza seu tempo,
molde sua postura. Eu tenho dito à irmã Cida algumas coisas relacionadas a mim. Esse dia ela disse assim, é interessante como que você organizou as suas leituras, o seu estudo, o seu trabalho, a sua pregação, a igreja, conseguir colocar cada coisa na minha vida em uma determinada hora. Estou lutando por isso. Ainda estou, mas estou conseguindo fazer. E está dando resultado. Você precisa, é fundamental que o irmão se organize nesse sentido. Organize sua própria vida. E tenha um bom relacionamento interpessoal. O sucesso nosso depende das nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que não conversa bem com outro, não fala bem, não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano. Irmão, eu não gosto dessa pessoa, não falo com ela. Eu não gosto desse daqui, não falo com ele. Aquele dali é cara... Olha a Mônica, não gosto da Mônica. A Mônica tem uma cara muito feia. Não gosto do pastor, ele tem a cara feia. E com isso você não conversa com ninguém. Você não fala com ninguém. Você não tem amizade. Você não constrói amizade com pessoas que estão pensando em você. Hoje ou ontem, notícia boa para vocês. Para quem já concluiu, por exemplo, o curso superior. Ontem me chegou a mão. E bem disse a professora Daniela quando ela pregou aqui. Vocês se lembram de quem é a professora Daniela? Aquela morenona que pregou aqui, professora de inglês. Ao sair, eu abordei ela lá fora e perguntei assim, professora, como que eu consigo uma bolsa? E ela falou a mim lá fora, dizendo assim, entre no circuito dos professores, quando eles estiverem conversando nos cantos, quando eles estiverem conversando nas rodinhas, vai lá, pede um café e mete as caras, entre, chegue ali, fique do lado, porque as coisas boas circulam entre os professores. Eu recebi uma ligação, quinta ou foi quarta-feira, de uma professora coordenadora de um curso de mestrado, pedindo 4 alunos da igreja, porque ela tem 4 vagas de mestrado na Universidade Metodista para distribuir, aliás, em uma das universidades que ela dá aula, para distribuir para 4 alunos. E aí eu pergunto, ela diz, não tem bolsa por enquanto, esse cara vai ter que ser bom, vai ralar. Aí eu pergunto a vocês, e ela está aguardando eu retornar amanhã, quem aqui quer encarar? Me procura, porque vou enviar seu nome para ela. E eu perguntei, e o projeto? O projeto senta rápido e faz um projeto de pesquisa. Olha, irmão, como que isso chegou até a mim? Relacionamento. O que o mundo lá fora chama de network. O que muitos de vocês ainda não se inteiraram. Por isso, irmão, é importante. Quem aqui já tem o LinkedIn? Levanta a mão aí quem já tem o seu LinkedIn. O que está lá no seu LinkedIn? Você já atualizou? Já colocou seus últimos cursos lá? Seus diplomas já estão lá? Inteligência emocional. Veja só, eu vou discorrer rapidamente porque o tempo não dá, irmão. Inteligência emocional, pensamento crítico. Já olhou para você? Já fez críticas a você mesmo? Fiz um exercício com os adolescentes lá na aula de teologia esses dias, irmão, e eles não conseguem fazer autocrítica. A maior parte deles, teve um que criticou assim, porque o que eu fiz foi exercício de autocrítica. Eu pedi a eles 30 segundos de crítica a eles mesmos. Teve um que disse assim, meu maior defeito, um dos meus piores defeitos é ficar olhando por baixo dos portões para ver se tem alguém que queira brincar comigo. Porque ele é peralta, ele é hiperativo. E as pessoas não gostam de brincar com ele. Então ele fica em busca de alguém que quer brincar com ele. Mas aí eu falei, mas isso não é defeito. Aí eu perguntei, por que você colocou dessa forma? Ele disse assim, porque as pessoas não gostam de brincar comigo. Porque ninguém gosta de brincar comigo. E eu preciso de alguém para brincar comigo. Eu disse, mas isso não é defeito. Ele acha que a condição dele, da condição de ser, como alguém diz aí, porque ele é 220, né?
Ele é 220, 340, trifásico ao mesmo tempo, né? Então, é hiperativo. Quando ele acha que essa condição dele é erro. Como outros disseram para mim, está lá no vídeo, irmão, que acha que ser feio, outro diz que ser pobre. Ó, um diz que é defeito ser pobre, o outro diz que é defeito, o outro diz que é defeito ser feio, o outro diz que é defeito ser alto, o outro diz que é defeito ter a boca. E eu que tenho esse nariz? E você? Que defeito que tem? Qual é o seu? Percebe que as pessoas não conseguem fazer e saber quais são os seus defeitos? Empatia, colocar-se no lugar dos outros. Organização, dá uma olhada aí para você, como está o seu ambiente de trabalho. A Joyce chegou lá no meu escritório e disse assim, ela falou assim, agora eu vou denunciar você, Joyce. Eu não sei se vou arrumar uma quizumba, como disse o irmão, né? Na sua relação mega reforçada depois dessa viagem. Mas a Joyce diz assim, ô vontade de fazer uma virada de mesa, igual eu quero fazer lá na minha casa, na sua mesa. É porque tem tanta coisa, eu ganhei uma mesa nova, mas o empresário que me doou a mesa nova, linda, de 4x4, ele precisou da mesa, né? E agora ele está usando a minha mesa, né? Ele está usando a minha mesa. Mas eu emprestei para ele a minha mesa. Ele está usando lá, né? Glória a Deus. Eu ganhei a mesa, mas o mesmo empresário que me deu a mesa usou a minha mesa. Eu estou aguardando agora. Olha que cobrança, né, irmão? Não é cobrança, não. Diga glória a Deus. Mas a Joyce está querendo derrubar a minha mesa porque ela está pequena. Bom, irmãos, então, organização. Mas há uma mãe, olha aqui para mim, uma mãe disse assim, pastor, é bom o senhor pegar um dia aí, bem tranquilo, sem ninguém saber, combinar com as mães e fazer uma visita no quarto dos filhos. O senhor vai ver como é que é. Dá uma passeada no quarto dos filhos aí. Foi uma mãe que me pediu, não é? Eu não sei quando vai ser, mas vou organizar com o líder da nossa juventude aí, a comissão da organização, proatividade. Olha só, proatividade, irmão. Qualquer mercado de trabalho não quer gente, desculpa a expressão, gente que só faz o que pede. Jesus falou que as pessoas que só fazem o que é pedido são inúteis. Está no texto bíblico. O servo que só faz aquilo que foi pedido pelo Senhor é o servo inútil. É um servo inútil. Faça além, é importante. Produtividade, busca de aperfeiçoamento. Por exemplo, irmão, quantas oportunidades a gente perde? Foco. Dê uma olhada nessa questão do digital. Por exemplo, é super importante. O mundo digital está tomando conta do mercado e a gente tem que tomar atenção com isso. Novamente eu falo para os irmãos, aqueles que estão pensando, aqueles que estão empreendendo, tenho dito bastante, coloque seus trabalhos lá na internet, faça lá no seu Instagram, atualize ele, vai construindo, irmão, as coisas vão aparecendo de repente. Daqui a pouco alguma coisa dá certo para você lá, tudo muda, e você não vai fazer como muitos outros, né? Ao achar o caminho das pedras, viram as costas para aqueles que te instruíram e depois passam, inclusive, a se opor e a contradizer. Use a persuasão, tenha a tua autoridade, trabalhe em equipe, por exemplo, se adapte às situações. Tem 20, que ele falou, inovação, foco no público que você tem, atenção. Mas voltamos então para a questão de Daniel. Para fechar. E Daniel, pastor? O que a gente pode ver em Daniel? Como Daniel era um homem tão preparado assim, como eu acabei de citar, e eu descrevo agora. Olha só que atenção. Voltemos para o texto. O texto diz exatamente assim. Jovem, nesse caso, eram considerados jovens, segundo os estudiosos, até 40 anos de idade. Boa aparência, sem nenhum defeito, de boa aparência,
O texto não diz que Daniel era bonito. Talvez eu seria mais bonito que ele. Eu seja mais bonito que ele. Talvez você seja. Porque as pessoas pensam... Um dia eu vi um irmão falando assim, quero casar com alguém que seja tão bonito como Daniel. E eu pensei, e onde é que você viu Daniel? O Daniel que a gente vê na cova dos leões já tá velho, barbudo. Pode ver que o Daniel da cova do leão já tá meio corcunda, irmão, cabisbaixo. Então, boa aparência. Tem uma melhorada na sua aparência aí, irmão. Primeira condição, que não te falte nada. Você precisa saber escrever o seu nome bonitinho. É necessário, irmão. Aprenda a escrever o seu nome. Nós temos que aprender, inclusive, e tem mais, eu vou discorrer aqui. Olha só. Boa aparência. Instruído em toda sabedoria. Você pergunta para o jovem hoje, o que é isso? Não sei. O que é aquilo? Não sei. Perguntei para um jovem esse dia, quem é o presidente da República? Aí ele falou assim, Não, não é. Pior é que ele não foi no campo político. Ele foi para o campo dos esportes. É o Senna? O cara morreu há 30 anos, o rapaz está pensando que ele é presidente da República. Hã? Foi um jovem que eu perguntei, há poucos dias atrás. O Senna. Como é que um jovem de 15 anos, 16, sei lá, me diz há 2 meses atrás que o presidente da República é o Ayrton Senna? Eu falei, você sabe pelo menos quem foi Ayrton Senna? Aí, na verdade, eu não sei de nada. O que é que você sabe, então? Olha o que mais. Instruído em toda a sabedoria. Irmão, hoje você tem oportunidade de aprender na internet, inclusive. Use essa ferramenta ao seu favor, ao invés de ficar só olhando rede social. Você precisa saber de um curso, você assiste lá. Você precisa ouvir uma palavra sobre tal coisa, assiste lá. Você precisa entender um tema, você vai assistir lá. Está disponível. Não se justifica mais no século 21, nos nossos dias de internet, de 5G, por enquanto 4G, o cara não ser versado nos assuntos. Não dá! Eu parei há poucos dias atrás em um diálogo com a Joyce e disse assim, Joyce, escuta algo. Você lembra desse dia? Lembra disso? Escute algo, por gentileza. Nós estávamos ouvindo, eu não vou dizer o que é e nem onde é, mas eu estava com a Joyce em algum lugar, não estava só, tinha mais gente conosco. Ela sabe e outros também sabem. Escute isso. Como é? Olhe para mim. Como é que no século 21, se a gente der uma gulgada aí, que essa é a palavra do momento, dê uma gulgada, né? Dê uma gulgada aí, ou dá um Google aí, e coloque lá, aulas de canto. AULADE
A-C-A-N-T-O. Canto. Aula de canto. O cara vai achar inúmeras aulas de canto. Não é que o cara canta desafinado com aula de canto de graça 3x4 na internet. E eu perguntei a Joyce naquele dia, classifica o que você está ouvindo aí. Dê um nome. Alguém que estava com ela deu o nome. Estava conosco naquele ambiente, deu o nome. Isso daí é porque não é prioridade. Da mesma forma, escrever. Da mesma forma, ler. Da mesma forma, pensar. Eu me lembrei agora que eu vi uma irmã, certa vez, irmão, machucada e andando a pé. E eu disse para ela assim, aprenda a dirigir, tire sua carta, vá com o carro para o trabalho. A irmã não entendeu isso muito bem. Depois o esposo veio me questionar, dizendo que eu estava humilhando a irmã, porque ela não sabia dirigir. O texto também diz, doutos em ciência, doutor, quer dizer que o cara domina uma ciência. Qual é a sua especialidade? Comer, dormir e gastar dinheiro dos pais? Não. Qual é a sua especialidade, irmão? Perguntar isso para uma mulher para uma pessoa, para um homem uma pessoa de 80 anos, 70 que seja, ela terá muitas para falar. Muitas delas habilidades pessoais. Mas falar para um público jovem, como eu estou falando aqui hoje, como eu. Estou com 50 anos, vou fazer. Mas estou novo. Se Deus me der condição, vou virar minha comunidade de ponta cabeça. É para isso que estou me preparando. Eu quero estar dentro do contexto de Atos 17, verso 6. Desde o dia que eu li, os que viram o mundo de cabeça para baixo. Qual é a sua especialidade? Eu recebi um vídeo quarta-feira, de um pastor orando pelo presidente eleito. Pastor que muito criticou, agora orando pelo presidente eleito. E o doutor que me enviou, porque é um doutor em sociologia, que me enviou esse texto, disse o seguinte: como pode? Que tamanha hipocrisia é esta? Fazer isso. Pergunto a você, meu caro. E ele falando assim, porque você é teólogo. E eu respondi, ele está fazendo o que a Bíblia manda. E aí ele escreveu, como assim? Grafei os textos bíblicos que manda o crente orar pelas autoridades constituídas. E aí então esse doutor me escreveu, está aqui no meu texto, ele disse assim, eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Eu disse, de Bíblia quem entende sou eu. O senhor entende sociologia? De Bíblia quem entende sou eu. O senhor entende de sociologia? Da Bíblia quem entende sou eu. Está aqui. Você é doutor em quê, irmão? Qual é a sua habilidade nesse sentido? Pensando nisso e já caminhando para o final. Primeiro, Daniel. Ao pensar em Daniel, primeiro, irmão, ele era alguém que não tinha falta de nada. Ele sabia se articular no palácio. Isso, se articulou. Ele soube se articular na prisão. Se articulou.
Daniel chegou na prisão, se relacionou com o carcereiro. Daniel chegou na prisão, se relacionou com os prisioneiros. Daniel chegou no palácio, se relacionou com os habitantes do palácio. Foi colocado como príncipe, se relacionou com o príncipe. Daniel foi colocado na corte como um comandante lá, ele se relacionou bem com o rei. Ele se relacionou com Nabucodonosor, se relacionou com Nabonido, se relacionou com Ciro, se relacionou com todos os outros que vieram. Olhe para mim, irmão, em quem estava sobre Daniel? Por acaso ele nasceu de sangue azul, como diz o outro? Por acaso ele nasceu com uma estrela azul na cabeça? Daniel era diferente de você e de mim em quê? Quem estava sobre Daniel? Quem operava na vida de Daniel? Por acaso não é o mesmo Deus que opera na nossa vida também? Por acaso não é o mesmo Deus que está na minha e na sua vida também? Por acaso o Deus que usou Daniel não é o mesmo que vai nos usar também? Quem é que está operando na sua vida? É uma pergunta. Levanta dessa apatia, irmão. Tenha coragem, seja versado. Leia a bula, leia o remédio, leia o que tiver pela frente, tenha informação. Não seja um Zé, eu não sei. Sabe o que é isso? Eu não sei. Sabe o que é isso? Eu não sei. Por que você está aqui? Por que você está fazendo? Eu não sei porque eu faço. Eu não sei porque eu sou. Eu não sei. Oh, Senhor, não sei. Hoje é o fim dessa história do eu não sei. Hoje é o início do eu sei. Você crê nisso? Diga a glória ao Senhor. Chega, irmão. Chega de uma sociedade que não conhece as coisas, manipulada. Você não pode ser manipulado por absolutamente nada, mas seja fiel. Primeiro, seja versado. Segundo, seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos propósitos que Deus te deu. E seja fiel ao trabalho que você tem. Eu sou um pregador e eu tenho que ler. Se eu não estudar, eu não vou poder. Essas 9 páginas dessa pregação que eu escrevi hoje, foi hoje, depois da escola dominical. Seja bom naquilo que você está fazendo. Seja fiel. O que diz a sua função? O que diz a sua vocação? Se você tem um trabalho, uma empresa, seja fiel. Não queira dobrar as pessoas. Terceiro, seja honesto. Não engane ninguém. Nosso irmão contou para mim esses dias, acho que vai para mais alguém, e comprou um notebook, recebeu uma caixa de sapato, sei lá o que, papelão, sei lá o que no lugar, um tijolo, isopor. Recebeu isopor no lugar. Seja fiel. Que a sua palavra seja verdadeira. Fale daquilo que é decente. Se você não sabe, diga que vai em busca da informação e traga a informação. Moralmente, seja irrepreensível. Olha aqui para mim. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Isso, abra o parênteses aqui agora, aquilo que antigamente se dizia assim, ou ainda se diz, isso é doutrina. Acaba com esse negócio de palavrões, boca suja, boca imunda, irmão. Acaba com isso aí, irmão. Que na sua boca fluam palavras do céu, de bom tempero, palavras bem temperadas. Tem exatidão, dignidade naquilo que você fala. E aí, por último, seja dedicado. A dedicação, irmão, está dentro do contexto. O que é ser dedicado? Ser aplicado, ser assíduo, ser cuidadoso, ser cauteloso, ser, irmão, ter atenção, ser caprichoso. Vou mais além, ter entusiasmo. Você está indo para onde? Eu estou indo para essa droga de aula.
aprender essa praga desse negócio. Tá indo pra onde? Segunda-feira, tá indo pro trabalho. Fazer o quê? Tem que ir, né? Não tem o que fazer. Deus que me livre, que o mundo acabasse agora. O senhor quer um trabalhador assim, lá com o senhor? Irmão Julián, me lembro de um período, e aí eu finalizo. Eu me lembro de um período em que o irmão Julián, eu disse a ele assim, eu falava muito sobre estudo, e um dia ele me devolveu essa fala, dizendo o seguinte: olha, só depois que fui estudar, a primeira escada que o irmão Julián fez na igreja para nós, quem se lembra da primeira escada? Levanta a mão. Eu tenho foto da primeira escada. Eu tenho fotos da primeira escada. O senhor lembra da primeira escada? Pois eu lembro. Foi lá no morro. Eu lembro da primeira escada. Mas depois que ele foi estudar, quantas escadas o senhor já fez depois daquela? Deus mudou a sua vida. Tem uma aqui, quando vocês sobem, tem uma escada aí. Deus mudou a vida dele, se preparou. Outro dia eu cheguei aqui, ele estava com um equipamento a laser. E eu falei, o que é isso aí? Ele disse, isso aqui é um equipamento, pastor, é laser, é para deixar tudo bonitinho. Aí alguém entrou aqui na igreja e disse assim, quem colocou essas coisas aqui, alguém que veio aqui visitar a gente, quem colocou essas pedras, foi tudo bonito. É assim, irmão, quando a gente se prepara, tem entusiasmo. Eu vou fazer a obra de Deus, hoje eu vou pregar, hoje eu vou estudar, vou ler um livro, eu vou falar com a igreja do meu Deus. Eu vou falar para o povo do meu Deus, do meu Senhor. Eu tenho alegria. Eu sei que as coisas podem não estar boas ainda para você hoje, irmão, mas vai mudar em nome do Senhor. Vai mudar a partir de hoje, vai mudar a partir de agora. Tem alegria, tem alegria, tem alegria para a glória do Senhor. Aleluia! Quantos querem que Deus faça algo na nossa vida em relação ao profissional? Digam amém! Não importa, pastor, eu estou cheio de problemas. Deus vai nos ajudar. Os problemas, você vai achar saída para eles, e o nome do Senhor será glorificado.